Para os espíritas, existem mundos habitados por seres com contexturas diferentes das nossas, estruturas orgânicas diferentes das nossas. Daí muitas pessoas que são espíritas terem um pezinho na ideia dos extraterrestres e até mesmo de contatos mediúnicos com seres de outros planetas. Sabe? Mas, Cal, eu queria que você falasse um pouquinho, só porque eu já li aqui no chat mais cedo, uma pessoa dizendo que não sabe nada sobre o espiritismo. Então, antes de a gente avançar na sua história, conta um pouquinho para gente do que você aprendeu em termos da doutrina espírita nesse Perfeito. primeiro momento. Qual é o conjunto mais importante de crenças que Perfeito. definem o espiritismo? Existiriam dentro da doutrina digamos, uma percepção de que, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que foi a codificação inicial, né, o início da codificação espírita a partir de Allan Kardec, cujo nome não era esse, né? O nome de Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele era um professor, ele era um pesquisador, e ele assumiu depois o nome Allan Kardec, que teria sido um nome que ele usou numa vida anterior. E ele justificou esse uso do pseudônimo para que o trabalho que ele vinha fazendo antes, como pesquisador, como professor, não estivesse emprestando capital simbólico para ele nessa nova atividade religiosa. Essa foi uma Eu não explicação. sabia da justificativa, que Tem essa interessante. justificativa, eu acho bem interessante. Justo. É justo, né? Quer dizer, ele queria que o trabalho fosse válido por si e não por conta da história dele. Enfim, e a ideia básica do que é o espiritismo, ela é sedimentada em alguns postulados. Então, um primeiro postulado é Deus, ou seja, espíritas são pessoas que acreditam em Deus. É um postulado básico, né? Inclusive, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus? E é muito interessante porque não é quem é Deus, é o que é Deus. E a E aí visão dos espíritas é de um Deus pessoal ou não? Não é como se fosse um espírito antropomórfico? a resposta que veio, né, porque essas perguntas foram lançadas por Kardec a vários médiums, e aí foram coletadas as respostas, numa metodologia que ele teve de fazer perguntas idênticas para vários médiums diferentes e depois fazer uma compilação disso. E a resposta que veio foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é uma coisa muito não antropomórfica, é uma resposta muito mais transcendente, sem corpo, aquele velho de barbas brancas, não vai ter mais dentro do espiritismo. Isso já foi algo que me conquistou, né? É Porque mesmo, olha só. né, já me puxou para lá. A ideia também de que aí vem nós todos somos espíritos, é um segundo ponto. Nós todos somos espíritos imortais, não temos obrigatoriamente uma vida somente enquanto encarnados, essa é apenas uma fase, um estágio, e a vida de verdade é a vida que nós temos quando não estamos no corpo. Então, Deus, espíritos imortais, reencarnação. Básico. Espíritas acreditam que é possível migrar do mundo espiritual para o mundo corpóreo através de reencarnações sucessivas com um objetivo educacional. Essa é a perspectiva espírita. Nós não estamos reencarnando por outro motivo que não nos tornarmos seres mais evoluídos. E aí já vemos, né, um novo postulado que é evolução. Evolução é inexorável. O Espiritismo acredita que todos os seres e todas as coisas que existem, elas vão do mais simples para o mais complexo e do pior para o melhor, digamos assim. A gente sempre vai evoluir, né? Uma questão. Desculpa, Cal, achei que você Por favor. tivesse finalizado, mas uma questão que me veio outro dia, fazendo uma live, resenhando um livro de espíritas, que eu e Nath lemos e fizemos uma resenha crítica, inclusive, porque eles são pesquisadores e a perspectiva era científica, de se provar a existência de um espírito, de uma consciência que sobrevive à morte. E aí a gente fez várias críticas e eu coloquei uma reflexão rápida, assim. Na verdade,
dentro da minha reflexão veio a dúvida: se os espíritas acreditam que animais não humanos, cachorro, papagaio, periquito, pernilongo, tem alguma coisa que possa ser chamada de espírito ou não, só nós seríamos agraciados por essa chama espiritual que nos anima e que sobreviveria à morte. Qual é a resposta dos espíritas? Normalmente a resposta é de que esses seres, eles têm princípio espiritual. Eles Hum. não são obrigatoriamente seres que já podem se dizer com um espírito. Eles não são, ou não, mas não são um espírito, eles são um princípio espiritual. Algo que, depois de muitas e muitas e muitas e muitas vidas, tornar-se-á espírito. Mas E aí não ainda. poderia, entendi, aí poderia eventualmente encarnar no corpo humano, talvez. Vai demorar muito. Inclusive, inclusive porque não existe mais a fase intermediária física entre os animais e os humanos no planeta Terra. Então, como aí já vamos para um outro tipo de postulado, que é a Uhum. pluralidade dos mundos habitados. Os espíritas Uhum. acreditam que existe uma infinidade no universo inteiro de mundos habitados por seres ora parecidos conosco, ora diferentes de nós, em gradações diferentes de processos evolutivos. Então, Sim. aqueles espíritos que precisam de uma experiência corpórea que não é humana ainda, mas também já não é tão animalizada, ele teria que migrar para outras esferas onde esse tipo de conformação corpórea exista. Enfim, os mundos habitados são de inúmeras formas diferentes e alguns deles não têm, digamos, uma contextura física. Para os espíritas, existem mundos habitados por seres com contexturas diferentes das nossas, estruturas orgânicas diferentes das nossas. Daí, muitas pessoas que são espíritas terem um pezinho na ideia dos extraterrestres e de até mesmo de contatos Psicologia. mediúnicos com seres de outros planetas. Sabe que a gente vai ter a jornada das seitas daqui a 2 semanas e vai ser aberto, tá, gente? A inscrição é gratuita, o link está embaixo. E o professor Leonardo Martins, que vai estar na jornada, vai dar uma aula depois no curso Psicologia das Seitas, que a gente vai começar, acho que dia 20 e poucos, 23 de março, se não me falha a memória. E ele vai dar uma aula sobre as armadilhas psicológicas de grupos ufológicos, incluindo esse lance de contato com extraterrestres por meio de canalização, de mediunidade. Vai haver uma aula também do professor Wellington Zangari sobre as armadilhas psicológicas no espiritismo. Então, enfim, já dando spoiler, gente, ó, o site nem tá no ar do curso ainda, já estou mencionando para vocês, ó. Mas a jornada vai ser aberta a todo mundo e vai haver alguns desses elementos aí para explicar algumas coisas que o Cal está mencionando, ou para trazer, né, informações sobre isso, que não vai dar para a gente se aprofundar. Mas, cara, pensando nesse balaio de crenças espíritas até agora, eu acho o máximo. É muito Que legal, né? legal, cara, que legal. Tipo, eu brinco muito que eu sou um ateu que torce para estar errado. Eu quero ter uma surpresinha depois de bater as botas, que minha consciência permaneça intacta e, caramba, todo Olha, mundo espiritual, eles tinham razão. E eu acho muito interessante boa parte das crenças espíritas, muito sedutoras. A gente, então, não ser finito, a gente continuar existindo depois, a gente poder voltar para ter novas aventuras por aqui, continuar experimentando tanta coisa gostosa e, claro, também os dissabores da vida, né? Não vou romantizar, tem muita vida atravessada por grandes sofrimentos. Talvez a maior parte das pessoas mais sofra do que sorria, né, Cal? Mas é muito interessante esses tipos de crença, né, cara? Dani, agora uma coisa que eu vou precisar citar, um cara formidável que eu, na verdade, conheci através do seu canal, que é o professor Lair Amaro. E o professor Laí. Lair Amaro, que eu sigo e eu sugiro a todos vocês que estão aqui conosco que sigam, se vocês se interessam pela ideia de observar um cristianismo que não está sendo visto através de olhos religiosos, mas de olhos de quem está fora, sabe? Olhos de um estudioso, os olhos da filosofia, os olhos da ciência. E mais,
A dedicação dos últimos anos dele foi toda lançada no espiritismo. Então ele lança um olhar não espírita sobre o espiritismo. E o mais legal é uma palavrinha, perdão, uma palavrinha não, uma letrinha que ele acrescenta na palavra espiritismo, que é o S no final. Então ele sempre se refere aos espiritismos, aos espiritismos. E isso é muito interessante, Daniel, porque, de fato, tendo passado mais de 30 anos dentro da doutrina, eu percebi inúmeras formas de se entender esses postulados, inclusive o último que eu queria citar, que é a própria mediunidade, a capacidade nossa de estar em intercâmbio com o mundo daqueles que não pertencem mais à matéria. Então, é muito interessante quando o Dr. Lair traz essa visão de que a complexidade do entendimento das religiões merece a visão pluralista. Eu fui a centros espíritas onde pessoas acreditavam em seres extraterrestres, onde existiam médiums que recebiam mensagens de extraterrestres. Eu fui a centros espíritas em que isso não acontecia e que era considerado uma coisa meio estranha e que não era nem permitido que eles fizessem esse tipo de manifestação. Eu conheci centros espíritas onde havia um espaço muito democrático para as manifestações de espíritos que não eram propriamente aqueles espíritos tidos como grandes seres maravilhosos, mas espíritos mais, digamos, do chão, do dia a dia, sabe? Eu vi espiritismos diferentes em cada lugar onde eu ia, em cada centro ou cidade que eu visitava, formas diferentes. Existiam os espiritólicos, ou os espiricrentes, como o pessoal brincava, que eram formas mais rígidas, parecidas com formas mais próprias de igrejas católicas e protestantes, uma forma mais rígida de entender a doutrina, com coisas um pouco mais, digamos, regradas, né? Existiam, por exemplo, as reuniões mediúnicas, e alguns centros diziam, olha, você é médium que vai para uma reunião mediúnica, você tem que passar pelo menos 3 dias sem fazer sexo para fazer parte da É reunião mediúnica. mesmo? Ó, Pois é. Então você vai fazer parte da reunião mediúnica, então você não pode se alimentar com comidas muito pesadas pelo menos 3 dias antes. Isso não está escrito em nenhum caramba. livro da codificação Já kardeciana. outros mais perversos misturam a sua crença com o próprio sexo, né? Como o caso de João de Deus aí, que foi condenado em função de seus abusos, né? E Enfim. aí é que está, né? A condição de poder de um dirigente religioso, seja ele em qual religião for, e no espiritismo não seria diferente, também abre margem para pessoas com transtornos, com dificuldades, com falhas de caráter, Sim. diante do poder que recebem, começarem a usar isso de forma bastante negativa para com as pessoas ali que estão confiando suas vidas, suas vulnerabilidades para essas pessoas. Perverso isso, né, cara? Tem as armadilhas de seita em todos os espaços religiosos, ou em todas, vamos pensar assim, todos os tipos de organização religiosa, e certamente há centros onde ocorrem mais abusos do que outros. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!